De volta para bater mais um papo, conversar um pouquinho mais, agora com a Flávia Mutran, fotógrafa que está aqui conosco. A Flavinha está trazendo para Belém uma exposição que é Arquivo 2.0 Desmemórias Fotográficas e é resultado também de uma pesquisa do teu doutorado, né, Flávia? Uhum. Lá no Rio Grande do Sul que você está fazendo. Porto Alegre. Em Porto Alegre. E amanhã é que vai abrir no Espaço Cultural Banco da Amazônia aqui em Belém. É a primeira vez que você mostra esse trabalho? Sim, reunida completa, as duas séries, sim. Que são duas séries, né? A pesquisa começou em 2012. É uma pesquisa sobre o que a gente chama de poéticas visuais, que é sobre práticas artísticas. E o foco dela era, assim, o meu tema inicial, meu problema inicial, é o excesso de fotografias que existem e o meu interesse era basicamente sobre a forma com que a gente ainda produz, visualiza, salva e compartilha imagens. Então isso tinha muito a ver com o momento também que eu tinha acabado de terminar o mestrado, eu praticamente emendei as duas coisas. No mestrado eu analisei a troca de selfie, não era usada a palavra selfie ainda, em 2009. Mas a troca de autorretratos que circula pela web. Então, a minha teoria era que o teu espaço numa rede social era mais ou menos como se fosse a tua própria identidade. E vice-versa, a tua identidade é o teu território. Uhum. E aí eu comecei a pensar não mais na própria figura, mas o quanto a fotografia é um território. Também ligado a um gesto cultural, mas um território de socialização, né? Inclusive, desculpa interromper, mas eu me chamou a atenção, eu lendo aqui um pouquinho sobre você, falando desse trabalho, dizendo que não são fotografias, são espaços de encontro. Não é isso? Porque o próprio termo de fotografia está sob suspeita de um tempo para cá, com todas essas mudanças no formato mesmo da fotografia, né? Ainda consideramos um grande guarda-chuva chamado de fotografia, a fotografia digital e suas derivações, mas a tradição da fotografia que vem de todo, que se dividiu em vários gêneros, a relação que ela tem com a realidade, com o factual, isso há muito tempo, acho que bem anterior até a mudança para o digital, que entrou sob suspeita. Então, Flavinha, estamos a caminho de novo do retrato, no sentido de retratar um momento? O que as pessoas, os teóricos costumam pensar é que a gente está a caminho de uma pós-fotografia, que seria o compartilhamento do presente. Então tem a ver com isso que tu pensa do instantâneo, né? Do instantâneo. Mas qual era o objetivo anterior do instantâneo? Seria chegar rapidamente ao outro, a portabilidade do envio, a possibilidade disso ser multiplicado para os mais diversos fins, mas também para a guarda, para a memória. Sim. Então, até esse pensamento do que da noção de arquivo, esse termo arquivo 2.0, tem muito a ver com a utilização também, na época que a pesquisa começou, do termo web 2.0, que é a mudança de significado do que a gente conhece como internet, que é quando o próprio usuário passou a ser o alimentador de conteúdo, o provedor de conteúdo. Então, hoje o que a gente vive é assim. Claro que a gente ainda consome muita fotografia pelos canais públicos de comunicação, pelos jornais, pela web, pela TV e as variantes entre tudo isso. E esses canais estão em franca mudança. E estão sendo abastecidos também pela produção do usuário. Caseira, né? Do usuário, do que seria antigamente o espectador ou o leitor. Então, toda essa crise de enunciador que configurou esse cenário atual, o que isso trouxe para a fotografia? Então, com esse excesso que a gente já tem de imagens, eu comecei a me perguntar, então, se tivesse um pane enorme, o que a gente salvaria? O que valeria a pena salvar? Essa foi uma pergunta que eu me fiz no começo. Então, o meu interesse seria juntar pessoas para falar sobre fotografias. Falar a partir do quê? Da palavra, ser o gatilho para você se lembrar de que imagens tu tem guardada. Não as imagens pessoais da infância, dos amigos, dos amores, mas as imagens que fizeram com que construísse a nossa identidade social.
contemporânea, né, que a gente fala. Então, eu gosto muito da teoria do Michel Froussard, que fala que na evolução da escala evolutiva humana, nós vivemos a fase do homo fotográficos, que é aquele que conhece o mundo através de imagens, está acostumado já a aprender sobre natureza, sobre as pessoas, sobre o que através de fotografias. Esse homem fotográfico é o que me interessa. Mas a gente está falando tudo isso, é uma pesquisa em poética, em arte. Eu não tenho respostas para muitas dessas coisas que eu estou falando. Claro. Então, eu acho que ninguém tem, né? Porque nós estamos vivendo um mundo agora meio encruzilhado, assim, em vários aspectos, né? Já que somos todos produtores de conteúdo de um modo geral, né? Exatamente. Como produzir conteúdo de notícia, enfim, isso aí é meio... É um negócio meio complicado. Talvez o objetivo maior de uma pesquisa a nível de doutorado em artes seja aumentar a quantidade, expandir ainda mais a quantidade de perguntas, criar mais confusão ainda. Mas nós temos algumas imagens, né? Tá. Da sua exposição, que aí a gente pode conversar mais um pouquinho e entender mais ainda. Olha só. São imagens... E aí, bom, eu para conseguir começar a acessar essa possibilidade que é a fotografia, eu parti do princípio que a gente já tem guardado na memória fotografias as mais diversas. Algumas delas são clássicos, não só da história da fotografia, como também da história como um todo, né? E eu enfrentei esses territórios em duas frentes, em dois momentos. Uma pensando na imagem, na visualização dela, e noutra na forma de compartilhamento, que seria ligada à palavra e também ligado ao trânsito invisível que existe através da internet. Então, na verdade, você pegou algumas imagens clássicas, fotográficas, né? E você interferiu nessas imagens? Interferi. A ideia era... Bom, eu juntei uma quantidade de imagens e apaguei a figura humana em todas. Todas. São mais de 100 imagens, no final das contas, que começou com uma pesquisa simples no Google, as 10 imagens mais importantes do século XX. E depois as 10 imagens mais importantes do século XIX, as 10 imagens mais importantes do século XXI. E através dessa relação de busca por palavras-chave, uma série de arquivos foram aparecendo para mim, e a maioria delas, principalmente as ligadas ao século XX, são imagens de guerra, imagens de catástrofe. Imagem onde o ser humano aparece em sofrimento, em condições muito difíceis. Mesmo quando a pesquisa se trata de arquivos do Brasil. E é isso que começou a me intrigar. Então, quer dizer que a gente se lembra muito mais de imagens quando elas são difíceis, de drama, do que é mais difícil a gente selecionar as melhores imagens felizes do que... E fiz todas as combinações de perguntas. Bom, isso avançou. Num primeiro momento, foi em 2013, eu fiz uma coleção dessas, que a maioria era Pulitzer, foto de guerra, e quando eu juntei essas imagens, eu vi a relação que tem também com as legendas delas, como as pessoas acessam isso. Me intrigou a possibilidade, já que essas imagens estão em nós, por que a gente não tenta ir para essas imagens? E aí que surgiu a possibilidade de começar a apagar a figura humana e apresentar para as pessoas mais próximas, e também isso é uma das coisas que a gente faz durante a pesquisa dentro da universidade, apresentar essas imagens e ver o que as pessoas sentiam com elas, se elas lembravam ou não lembravam. Num primeiro momento até me interessava saber sobre lembranças. O tema não era memória, tá? É sim compartilhamento, o trânsito. Por isso que virou a desmemória, o deslocamento que é entre o esquecimento e a lembrança. Agora, não é apagamento. A sua intervenção, a sua interferência foi apagar tudo que tem de figura humana dessas imagens. Aqui, por exemplo. Tem, está apagado. Essa remete a gente a uma foto... É uma foto do Robert Frank, que em uma das janelas tem uma pessoa... Nas duas janelas tem pessoas. E aí você apagou, né? E a esquerda, a da direita, e essa aí da direita, que aparece na tela à esquerda, né? É uma foto muito conhecida, que é daquele aqui, né? Major Vietcong sendo assassinado com um tiro na cabeça. Executado, né? Executado, Executado com um tiro na cabeça durante a Guerra do Vietnã.
Mas aí, na verdade, a sua pesquisa não é sobre memória. Não exatamente, apesar de que a memória é o território onde eu entro, invado. A sua pesquisa é essa questão do compartilhamento de imagens, de fotografias. Paralelamente aí, essas imagens que você está trabalhando, que nós vimos, são as imagens mais impressionantes de determinado período. Pode-se dizer que sim. Quando sai o elemento humano, perde muito da expressividade, ou eu estou enganado? Normalmente perde. Até porque, principalmente com as fotos de guerra. As fotos de guerra estão centradas no tema principal, que é a figura humana. Então, até pela situação do fotógrafo de guerra, ele trabalha com profundidade de campos muito, muito pequenas, está ali no momento. E quando essa aqui, por exemplo, né? Não, essa não é de guerra. Essa aí é uma do Zé Medeiros, que é aquela famosa do índio, quando chegaram os irmãos Vilas Boas, que eles desceram pela primeira vez no Xingu, e é um índio abaixado investigando o avião. É do Zé Medeiros essa foto. É brasileira. Mas que também perdeu a expressividade quando saiu o elemento humano, né? Porque eu comecei com as fotografias de guerra, e o que acontece? Quando a gente tira o primeiro plano, onde está foco, normalmente o que sobra do cenário está desfocado. Normalmente não só está desfocado, como não tem nenhum elemento até que sustente a própria imagem. Apareceu aí, eu acho que num determinado momento, a foto do Nick Ut, que é da garotinha, da menina nua do Vietnã. Que tem uma série de pessoas na cena, e é até difícil para recompor imagens assim, porque o que eu faço não é necessariamente um apagamento. Eu pego a imagem do fundo e tem é como se fosse um soterramento. A palavra é um pouco complicada, mas é como se fosse isso. Porque o apagamento, tecnicamente falando, principalmente usando Photoshop, ele deixaria um lugar branco. Sim. E o que eu coloco é uma possibilidade de um anterior e um posterior da imagem. A princípio, o objetivo... essas aí já são fotografias da área da moda. Moda, arquitetura, a da direita é do André Kertész, da esquerda é do Avedon, de Richard Avedon. Nesse caso, muda completamente, né? Pois é, e aí começa a aparecer também elementos humanos de uma outra maneira. Não tem o humano, mas tudo ao redor... Tem o cultural, né? Exatamente. Tem toda uma série de códigos culturais na arquitetura, no tempo. Essas eu achei interessantes também. Eu fui misturando depois, eu não fiquei só nas fotografias, e até chegar num ponto, porque eu fui vendo que a constituição do nosso arquivo de memória não é necessariamente feito cronologicamente. Muitas dessas imagens eu fui conhecer já adulta, e conheci no Fotoativa, e conheci ao mesmo tempo que eu conheci o trabalho da Elza, do Paulo Santos, do Patrick Pardinho, do Luiz Braga, do Miguel Scaoca, dos meus contemporâneos, gente mais nova. Essas coisas todas estão misturadas na minha cabeça. Então, se vale essa possibilidade de pensar que a gente pode reocupar o território da imagem pelas imagens clássicas, e por que não reocupar o território da imagem também a partir de outras vertentes? E comecei a juntar fotografias de moda, de arquitetura, de publicidade, dos paraenses, que são também de diversas áreas, e do campo da arte contemporânea. Juntas, as 100 e poucas imagens, é muito difícil você estabelecer onde essas imagens estão filiadas, de que campo elas vieram, se é do fotojornalismo, se é da fotografia de guerra, se é da moda, porque elas perdem os elementos todos que amarram a coerência do tema inicial, né? Agora, Flavinha, quanto tempo você está lá em Porto Alegre? Eu estou desde 2009, que foi 2009 e 10 o mestrado, defendi em 2011. E já emendou? Já emendei e comecei em 2012 o doutorado, o segundo semestre. Esse trabalho você não mostrou ainda em lugar nenhum? Não, mostrei, você mostrou mostrei uma parte em Porto Alegre, mostrei também quando eu fui na Bolsa Sanduíche em Lisboa. Isso, essa eu lembro. Doutorado. Mas assim, as duas séries juntas não? As duas séries assim não. É a primeira vez. Isso só está acontecendo graças ao prêmio do Banco que a gente tem que falar disso também, né? da Amazônia, que foi fundamental como recursos também para montar esse trabalho, e pela possibilidade de toda a estrutura que te dá
um interlocutor, que é um curador, da infraestrutura de uma assessoria de imprensa, a possibilidade de eu estar fisicamente aqui, a gente conversar. Na verdade, Isso assim... tudo graças ao prêmio, né? Graças ao prêmio, que financia a execução do projeto, né? Então, sou muito agradecida. Que é o Prêmio de Artes Visuais Banco da Amazônia. Que é um prêmio de ocupação do espaço cultural. Eles não financiaram a pesquisa. A pesquisa, na verdade, o financiador da pesquisa é a Bolsa CAPES, que eu sou bolsista lá no programa de pós-graduação do Instituto de Artes da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É muito grande. E aí, é por isso que a exposição, então, ela vai ser montada no Espaço Cultural do Banco da Amazônia. Ela já está montada, ela abre né? amanhã às 6h30 da tarde, entre a vernissagem é entre 6h30 até as 8h30. Fica até o dia 24 de junho, mas o horário de funcionamento do Espaço Cultural é de segunda a sexta. No final de semana não abre. Segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Porque ali na Presidente Vargas, né? Na Presidente Vargas, na sede do banco, principal. Né? Eu ainda estou aqui até sexta-feira e quinta-feira eu vou fazer um encontro público à tarde. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Porque assim, aí voltando à série Delete.use. Essa série está na internet já. Por isso que assim, o trabalho já está na internet desde 2014. Ele foi exposto em Portugal, depois eu trouxe para cá, mas ele já está desde 2014 que eu vou alimentando as imagens da série lá. Eu fiz 2 experiências que terminaram mudando a rota do trabalho, que uma foi em Rio Grande, depois em Porto Alegre mesmo, que seria mostrar as fotos apagadas, que são os fototerritórios que eu chamo, prontos para ocupações das mais diversas, e pedia para as pessoas descreverem o que viam, o que acham que tem. Primeiro a pessoa escolhe o que ela quer falar, depois que ela pega, eu gravo. A princípio era só para um material de pesquisa de campo, como tu falaste, só para me ajudar a pensar na tessitura da tese. E no segundo momento eu mostrava o original, pela curiosidade da pessoa. Aqui na exposição, primeiro que não tem nenhuma fotografia oficialmente. Nada é papel fotográfico, até porque não me pertencem, então não estão lá, na exposição. E o original está na internet. Todas as imagens, sem exceção, eu tirei da internet. Por isso que a baixa resolução da maioria delas, porque inclusive justifica a todo modo da operação que foi feita do roubo, da subtração da internet. Que aí também justifica isso, né? E então, é quinta-feira agora que você vai participar? Que eu vou fazer esse encontro com o público para fazer... Onde é? Lá mesmo? Lá mesmo na galeria. Na galeria. Das 15 às 17 horas. E aí você vai conversar sobre o seu trabalho Conversar sobre o trabalho, mas o meu objetivo maior... a gente vai visitar, claro, a exposição, mas o meu objetivo maior é tentar que as pessoas ocupem esses territórios com essa dinâmica, com essa atividade que eu chamo de Fotolab, que é uma experiência, né? Fotolab experiência. Eu mostro as apagadas e depois mostro as originais e peço para as pessoas, em 2 momentos, falarem sobre isso. Foi o que gerou o trabalho, que é o que eu chamo de Fotolab, que é um vídeo. Com essas camadas de interpretação que as pessoas dão com esse espaço, com a fotografia apagada. Cada um fala o que acha que tem, o que não tem, e muitas vezes o que eu batizo como desmemória. Que não é o esquecimento, é o deslocamento entre realidade e ficção, que só na hora que a pessoa se vê no papel de narrador, ela acrescenta isso. Então, a exposição abre amanhã, né, no Espaço Cultural do Banco da Amazônia, na Presidente Vargas, e esse bate-papo, digamos assim, que você vai fazer é na quinta-feira, a partir das 3 da tarde, é isso? Exatamente. Maravilha. Quem quiser ir, pode ir. Está liberadíssimo. A gente tem que encerrar o bloco. Ficou uma pergunta para a Flavinha? Rapidinho, então, vamos lá. Tá, de Flávia para Flávia. Do José Medeiros, da Cidade Velha. Ele pergunta, numa era de tecnologias de ponta, aplicativos, redes sociais, etc., como manter a originalidade do tema sem desconsiderar essas tecnologias? Rapidinho, dá para responder? Não sei. Eu acho que as tecnologias estão aí para tentar ajudar a melhorar as relações. Se ele for lá, ele vai ver que eu tento usar o máximo possível desses aparatos, mas eu acho que não está no aparato. Talvez só para acelerar o contato. O dispositivo em si não faz o menor sentido se não tiver
pessoas em cada ponta, né? José Medeiros está convidado, então, né, Flávia? Aí até lá e dar uma olhada e ver a exposição e bater um papo com a Flávia se for na quinta-feira. Foi muito bom, viu? Ótimo você estar aqui, te agradeço imensamente por você ter vindo. Flávia Beltrão, fotógrafa, bateu esse papo com a gente. Tem intervalo agora bem rapidinho, está aí a Flavinha. E a gente vai para o intervalo bem rápido e no próximo bloco vai ter um pouquinho de música com a Lívia Mendes, que está aqui conosco, que é compositora, cantora, também toca violão e outros instrumentos e está lançando um EP e veio bater um papo com a gente.